Olá, sejam bem-vindos ao Voz Política, um quadro do Burn Podcast. Você que ainda não é inscrito no canal, clique aqui embaixo e já se inscreva para não perder nenhum conteúdo. Meu nome é Matheus Garcia e eu vou conduzir essa conversa de uma forma 100% imparcial, sempre com o limite máximo de 40 minutos e discorrendo sobre os mesmos assuntos. E hoje nós estamos com a candidata a vereadora na cidade de Tietê, Jerusa Flávia. Seja bem-vinda. Obrigada, Matheus. Eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui participando do podcast e já quero parabenizar você e toda a equipe por esse excelente trabalho. Muito obrigado, Jerusa. E para quem não conhece, quem é a Jerusa? A Jerusa, ela é filha da Maria Luísa, mais conhecida como Maria Luísa do INSS. Minha mãe era servidora pública federal, ela era gerente da agência do INSS aqui de Tietê. Ela faleceu em 2008 e o meu pai é o Marcos Batista, advogado, mora em Serquilho. Eu sou natural de Tatuí, vim para Tietê aos meus 9 anos e eu sou mãe da Beatriz Pinheiro, da Natália Pinheiro. Sou advogada, especialista em direito previdenciário. Meu escritório atua em outras áreas, mas eu sou especialista, né? Gosto de aposentar as pessoas. Eu também sou coautora de um livro, até trouxe aqui para mostrar para o pessoal, Mulheres no Direito, pela editora Líder. E esse livro é uma inspiração para as mulheres, porque em cada capítulo uma mulher escreveu sua trajetória. Nessa época aqui, eu tinha um programa de TV chamado Facilitando o Direito. Era transmitido pela TV Cidade Jardim, né? E é uma honra, gente, participar, né, desse trabalho. Eu também fui convidada para um trabalho voluntário na Procuradoria da Mulher, aqui na Câmara Municipal, em 2021, 2022. E eu sou idealizadora de um projeto com mulheres, que ficou conhecido como Café Delas, aqui em Tietê. Ah, que legal. O intuito é conectar mulheres, na maioria empreendedoras, e assim, elas divulgam a marca, elas falam dos negócios, elas fazem networking e também tem as palestras que desenvolvem, né, busca-se um desenvolvimento pessoal e profissional dessas mulheres. Essa é a Jerusa. Que legal. Candidata, o que te motivou a entrar na política? As mulheres. Não só uma motivação, porque eu acredito que a Câmara Municipal precisa de uma voz feminina, uma voz de uma mulher, não só de uma, mas de várias, né? E tomara que várias mulheres sejam eleitas, porque tem coisa como a Marisa já dizia, de mulher para mulher, porque tem coisas que só a mulher entende. Então, eu acho importante habilidades também, né, que são diferentes dos homens, das mulheres, e eu acho que chegou a hora de Tietê ter uma voz feminina, e eu quero representar essas mulheres. E o outro motivo, como eu sou advogada, nos últimos anos eu representei várias pessoas buscando defendê-las direitos básicos contra a prefeitura, contra a administração pública, e isso me fez refletir. Eu falei, poxa, acionar o poder público para questões que já são direitos fundamentais que estão na Constituição, eu falei assim, acho que eu preciso estar do outro lado. Então, eu quero promover uma cultura de diálogo entre o legislativo, o executivo e a sociedade civil. Eu acredito que é ouvindo a população, né, que o legislativo, com um bom diálogo com o executivo, é que a gente consegue resolver questões que já são direitos garantidos dos cidadãos. Certo. Candidata, quais são as bandeiras que você mais carrega? Acho que já está estampado, né, na minha cara, que é representar as mulheres, defender a causa da mulher em vários aspectos que depois eu posso abordar. Mas eu entendo que o vereador, diferente do prefeito, que tem que ter um plano
de governo, o vereador ele precisa estar aberto a ouvir a população em todas as suas necessidades, né? Ele é um porta-voz mesmo do povo. Então, ainda que eu defenda uma bandeira das mulheres, eu também defenderei os idosos, as crianças, as pessoas com deficiência, os homens, ou seja, a sociedade toda. Certo. Mudando um pouquinho de assunto, vamos falar sobre educação. O que você visualiza que Tietê precisa melhorar e os projetos que você carrega em questão da educação? Matheus, olha, eu peguei a liberdade de trazer um material que eu produzi para minha campanha. E aqui tem até uma colinha, tem uma colinha desse leque aqui com todas as minhas propostas, né? Então, a educação, eu não sou da área da educação, mas acredito que todo mundo pensa de forma unânime que a educação é a base. Eu não seria advogada se não fossem as minhas professoras, né? Então, eu quero lutar para valorizar as professoras, e não somente as professoras, mas também a sua equipe, as ADEs, que são as agentes de desenvolvimento educacional, por exemplo, né? As ADEs que cuidam das crianças. Então, hoje no nosso município, tanto os professores como as ADEs contratadas, elas não recebem cesta básica e nem plano de saúde. Então, essa vai ser uma luta minha, o meu compromisso com esses profissionais. Algo que eu acho também importante é a distribuição de uniformes e materiais para as crianças de pré-escola. Sem contar, né, a melhoria nos prédios, né, nos estabelecimentos das escolas. Mudando novamente de assunto, nós vamos falar sobre segurança e infraestrutura. Inclusive, nós recebemos uma pergunta. Você que ainda não segue a gente no Instagram, é @podcast.burning. Lá você pode fazer as perguntas para ter uma interação. A pergunta é: gostaria de conhecer melhor sobre a Casa da Mulher e a feira itinerante Isso. que ela propõe. Bom, vamos lá, né? Segurança pública. A Casa da Mulher é uma das propostas principais, porque a região, as cidades vizinhas, elas já têm essa casa. A casa visa proteger, amparar e empoderar mulheres. Proteger mulheres em situação de vulnerabilidade mesmo, né, que estão no ciclo da violência ou sofrendo violência doméstica, seja física, psicológica, amparar e apoiar psicologicamente as mulheres que fazem tratamento do câncer. Tanto é que eu falei, né, que minha mãe faleceu em 2008, porque ela faleceu por causa de um câncer de mama. Eu acho que esse apoio de outras mulheres passando pela mesma situação, o apoio psicológico é muito importante. E também empoderar mulheres empreendedoras. Essa é em relação à casa da mulher. Em relação à feira itinerante, eu vou falar depois em alguma outra pauta, Perfeito. né? Mas eu vou seguir em relação à segurança pública. Uma das minhas lutas vai ser para fortalecer a nossa guarda municipal, a nossa Guarda Civil Municipal, que tem desempenhado um papel assim, extraordinário. Eu acho que precisamos valorizar o salário desses profissionais. Quero também apoiar os projetos que a Polícia Militar tem realizado, tanto com as nossas crianças, que é através do projeto PROERD, como os nossos jovens, que é o JBA. Né? Então, acho que esse trabalho da Polícia Militar, ir até as comunidades, né, os bairros, ir até os jovens, fazendo com que esses jovens eles se inspirem nos policiais, né, fazendo com que vejam com outros olhos, com muito valor e grandeza, porque os policiais estão para nos proteger. Eu sou filha de ex-policial civil, né, meu pai era policial, então eu sei o valor e a honra que eles têm. E fazendo esse trabalho do PROERD, por exemplo, que é dizer não às drogas, nós estamos fazendo um trabalho preventivo. E também eu quero trazer a atividade delegada, que é
um convênio do Estado com o município, que permite que os policiais que estão em dia de folga, eles possam atuar, trabalhar pró a segurança da sociedade, com patrulhamento nas ruas, e isso eu acho bem importante. Em relação à infraestrutura, que nós linkamos até com segurança. Isso, é importante mesmo, porque um dos problemas, né, que a população tem falado é sobre a falta de iluminação. No meu bairro mesmo, moro no Jardim Zanardo, próximo ao bairro Santa Cruz, ali falta iluminação. Outros bairros também, que eu já acompanhei até nos podcasts de vocês, em outros bairros, e isso ajuda também na criminalidade, né? Então, é importante olhar para a infraestrutura. Mudando e falando sobre saúde e bem-estar, quais são as suas propostas? O que você visualiza que Tietê precisa? Saúde é uma situação que Tietê precisa realmente colocar como prioridade. Então, eu tenho como proposta priorizar os idosos, né, as crianças. Eu vejo na prática, né, e ouço as pessoas o tempo todo reclamar do atendimento, de agendamentos. Então, eu acredito que a agilidade nos atendimentos e até numa modernização, seja através de aplicativo, numa consulta telepresencial, né? Eu não sou da área da saúde, então tudo isso precisa ser conversado, dialogado com profissionais especializados, né? Mas eu entendo que hoje facilita, porque eu, como advogada, eu faço consultas telepresenciais o tempo todo, as audiências, as sustentações orais, são todas, né, via internet, então isso facilita. Nós não precisamos acordar às 4 da manhã para um atendimento, não precisamos esperar 60 dias para ter uma consulta, então acho que isso precisa olhar com urgência. Em relação ainda à saúde, em relação à distribuição de medicamentos. Eu quero parabenizar aqui publicamente a farmácia municipal, né? Muitos reclamam, mas é difícil agradar todo mundo também, mas eu acho que as meninas não medem esforços para fazer um bom atendimento. Acho que o prédio está muito adequado, né? Nada que não possa ser melhorado, mas a reclamação tem sido aos finais de semana. Então, Matheus, eu pensei o que fazer para resolver isso, né? Pensei em propor uma farmácia municipal dentro da Santa Casa. Eu falei, muito oneroso, acho que não vai dar certo. Pensei no formato de plantão aos finais de semana na própria farmácia municipal. Pensei, acho que não vai dar muito certo com os servidores públicos, né? Então, acredito, né, que conversando, obviamente, com profissionais, mas eu acho que seria uma solução, uma opção, utilizarmos a própria farmácia da Santa Casa para fornecer esses medicamentos aos finais de semana e depois, claro que com receita do próprio médico plantonista, né? E depois informa a prefeitura e a prefeitura repõe esses medicamentos. Por que eu falo? Tudo que eu estou falando aqui é na prática, né? Até na prática da advocacia. Muitas vezes, quando o INSS indefere um pedido do meu cliente, ele está incapaz para trabalhar e eu sei que ele volta para o trabalho, senão ele pode ser dispensado. Então, eu sei que o brasileiro ele trabalha mesmo que seja doente. Então, às vezes, ele está doente numa quarta-feira e fala, no final de semana eu vou na Santa Casa. Daí chega lá, o médico não dá um medicamento, ele precisa comprar e naquele final de semana, naquele dia, ele não tem dinheiro, sem contar as famílias de baixa renda, né? Então, acho que isso pode parecer até simples para algumas pessoas, mas é essencial. Falando sobre o bem-estar, nós recebemos algumas perguntas também falando sobre esporte, sobre praças ou algum ambiente para passar o final de semana com a família, fazer algo desse tipo. E quais são as suas propostas em relação ao bem-estar, esporte, praças, essas coisas?
Bacana. Olha, eu não coloquei bem-estar aqui, hein, gente? Ó, já estão começando a, a fazer com que eu pense mais, né? Abranger mais temas. Em relação ao esporte, eu venho do esporte. Tenho como que fala? Aquela frase que fala um histórico de atleta. Sim. Eu joguei vôlei e isso é essencial, né? Até para a formação de caráter, saúde física, emocional. E em relação ao esporte, eu quero lutar por uma bolsa de atleta para os jovens. Por quê? Porque quando chega aos 15, 16 anos, que é a fase decisiva do atleta, ou ele vai profissional, ou ele vai trabalhar, o que nós vemos aqui em Tietê? Ele vai trabalhar, ele para, ele abre mão, depois ele só fica aos finais de semana. Então, incentivar aqueles atletas que realmente querem, querem não, né? Tem um talento, muitas vezes, para seguir o esporte, né? Um incentivo. Também quero apoiar o esporte para todos os tipos de idade, porque eu vejo que nós temos as veteranas, então acho que tem que apoiar. Às vezes a gente olha para o ginásio, olha não, às vezes eles querem jogar no ginásio do esporte, Matheus, e não tem quadra disponível, não consegue. Então acho que precisa ter esse apoio também. E valorizar os treinadores e os técnicos, isso em relação ao esporte. Ao bem-estar, eu acredito que Tietê tem um jardim maravilhoso, né? Inclusive, eu fiz a campanha essa semana, falei, gente, fazia tempo que eu não ia no jardim. Eu acho que a gente precisa investir mais, né, no bem-estar ali, promover algumas coisas no jardim. A feira itinerante, ela vai ser levada aos bairros, então acho que isso também entra um pouco na questão do bem-estar. E o que eu acho que nós temos alguns lugares são aquelas praças com até aquelas academias livres, né? Eu acho que também dá para melhorar mais, para a gente passear com as crianças, né? A minha filha, eu fui viajar e ela ficou com o meu carro e ela falou assim, mãe, eu vim passear com os vizinhos, que tem umas criancinhas, nós viemos no parquinho. Eu falei, que parquinho? Ela falou assim, no ginásio dos esportes. Então, assim, fica muito limitado, né? Então, a gente precisa olhar para isso também. Certo, mudando de assunto novamente, mas eu acredito que se encaixa com aquilo que a gente conversou em relação à cultura e à economia de Tietê. Maravilha. A cultura, eu já quero começar dizendo que eu quero investir no empreender criativo, que é levar aos bairros a feira itinerante, que vai, além de trazer oportunidades para os empreendedores, também vai valorizar os artistas locais. Esse projeto que eu falei, né, sobre o Café Delas, nós fizemos apenas no centro da cidade. E eu percebi que as mulheres, né, dos bairros, elas ficaram meio, talvez, tímidas, ou talvez o marketing não chegou, né, até os bairros. Porém, eu tive a ideia de convidar dois artistas para cantar nesses cafés. Então, um foi o Felipe Ferreira, o outro foi a Dani Ribeiro, e eu vi que já muda o ambiente. Então, na cultura é importante, né, isso, valorizar os artistas locais, e a feira vai proporcionar isso. Então, vai proporcionar um lazer, vai proporcionar oportunidade de trabalho e vai movimentar a economia local, né? E em relação à economia, eu também... A cultura, eu também acho importante reestruturar toda a equipe técnica da Secretaria de Cultura. Então, é isso que eu tenho Certo. sobre a cultura. E em relação à economia? A economia, acredito que a economia local, o mais interessante seria movimentar mesmo através do empreendedorismo, que a feira já seria um pontapé inicial, mas nada que
junto, né, com o executivo, porque como legislativo vai ser um pouco complicado, mas trazer empresas para cá, reativar o distrito industrial da nossa cidade, para trazer mais receita também, né, para o município, mas o que movimenta mesmo é o empreendedorismo. E se nós fizermos com que tanto as mulheres, eu falo mulheres porque nós somos uma grande maioria, né? Muitas vezes elas vão para a cidade vizinha fazer um cabelo, uma mão, né? E quando a gente olha para dentro da cidade e faz com que tudo gire aqui, a nossa economia ela já melhora. Certo? Candidata, qual mensagem você gostaria de deixar para os eleitores nesse momento tão especial, tão crucial das eleições? Vamos lá, falta pouco tempo, né, para as eleições e eu quero pedir o apoio, um voto consciente, e não somente das mulheres, que eu quero ser a voz de vocês dentro da Câmara Municipal, mas também de todos os cidadãos tietenses, para que vote em mim, né? Meu número é 22888, eu estou junto com o Júnior Regonha. Eu quero fazer, né, um mandato com participação popular, como eu já falei anteriormente, criar, né, promover essa cultura de diálogo entre o legislativo, o executivo e você, sociedade civil. Vote Jerusa Flávia. Nesse momento, nós deixamos para você fazer agora as considerações finais. Falar o seu Instagram e onde o pessoal quiser te encontrar. Se quiser falar seu número novamente, pode ficar à vontade. Já quero agradecer a oportunidade. Muito obrigado. Muito gostoso, passa super rápido. Eu sou uma pessoa super acessível, gente, nas redes sociais. É Jerusa Flávia, tanto no Instagram como no Facebook. E vou repetir meu número para vocês não esquecerem. É 22888. Jerusa Flávia para vereadora. Candidata, muito obrigado pela participação. Muito obrigado. Você também que ficou até o final. Você que não se inscreveu ainda no Burn Podcast, clique aqui embaixo, se inscreva, ative o sininho, que isso é muito importante para a gente. Mais uma vez, muito obrigado, candidata. Obrigada. E até o próximo Voz Política.